Buenas mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Marcura, abrindo caminhos para o oráculo semanal de 19 a 25 de fevereiro. Muito que bem! Então, nessa semana, o principal, o brilho desse oráculo semanal, é claro que é o Sol ingressando em Peixes. E eu, particularmente, gosto muito de falar desse assunto, por quê? Primeiro, porque eu sou pisciano. Segundo, porque o final do processo todo do Amarcura, principalmente no Laboratório Curadoria Amarcura, é o portal 6, que é o portal da autonomia, que a gente fala sobre o signo de Peixes e de Virgem. E essa conexão de abertura de caminhos para autonomia tem tudo a ver com o momento em que a gente está atravessando, ingressando a partir dessa semana. Eu inicio aqui esse oráculo semanal no meio da semana, mas aí a gente já vai fazendo uma recapitulação aí de domingo, segunda, terça, entrando agora nessa energia de quarta-feira, percebendo que essa experiência que o ingresso do Sol em Peixes traz é uma experiência muito ampla que nos prepara astrologicamente para a frequência de um ano novo astrológico, que é no dia 21 de março, quando o Sol ingressa em Áries. E aí a gente tem a volta completa no zodíaco. Então, Peixes, por ser o último signo dessa roda zodiacal, ele traz essa questão da gente lidar com a dualidade, com a realidade, com o sutil, e perceber que a gente está de fato num final de ciclo. E final de ciclo não quer dizer que a gente precise finalizar e encerrar as coisas, mas quer dizer que a gente começa a criar novas referências a partir das nossas experiências. Michele, você tá aí, Michele? Olha minha flor de romã aqui no meu cabelo, ó. Tá vendo? Então, quando a gente fala de abertura de caminhos para autonomia, dentro dessa frequência pisciana, a gente vai olhar para o quanto da nossa alma está presente, o quanto da nossa alma está presente naquilo que a gente busca como realização. Então, se a gente vai se preparando para um ano novo astrológico, se a gente se prepara para abrir caminhos para aquilo que a gente sonha, almeja, gostaria de realizar, a gente precisa entender qual o poder que a gente reconhece na gente mesmo para abrir estes caminhos. Qual é o poder que existe em você para você abrir caminhos a partir de agora? Como é que você visualiza sair destes loopings de emoções e de padrões e de situações desgastantes e de um certo cansaço? Porque agora a gente entra numa coisa assim, ó, já entrou, né? Janeiro teve aquela coisa da sensação de extensão, por ele ter bastante informação. Fevereiro já tá num aceleramento, muita coisa que não aconteceu no ano anterior, agora tá numa autoaceleração. E essa autoaceleração, ela depende realmente da nossa consciência, da nossa própria autonomia. O quanto de autonomia a gente tem para reconhecer esse poder que existe na gente. Porque essa é uma liberdade que a gente busca, a gente quer receber, a gente busca liberdade, a gente busca autoconhecimento, mas e quando não acontecem as coisas do jeito que você quer? Quando você não sai do jeito que você imaginou? Você se ressente, você se recolhe, você se isenta da responsabilidade, o que acontece? Porque esse é um processo que a gente lida durante essa temporada para finalizar ciclos relacionados a essa consciência. Você acredita que a sua vida depende de conseguir que os outros sintam e façam aquilo que você quer? Aí vai percebendo as quebras de paradigmas. Ah, então você não quer exatamente autonomia, você quer que as coisas saiam do jeito que você imaginou que tinham que ser e que os outros correspondam a isso. Quebra-se esse tipo de paradigma durante essa temporada. E algo bem interessante que vai acontecer ali no final de fevereiro, 28, 29, a gente tem
tem essa demanda para uma semana, né? De fevereiro, esse ano tem 29 dias, então a gente tem esse processo bem nos últimos dias de fevereiro para entrada em março, com Mercúrio, Saturno e o Sol conversando, trazendo essa interação a 9 graus de peixe. E o grau 9, ele fala sobre uma energia de competição, mas é uma energia de autocompetição, de superação, de que dá essa autoaceleração para a autonomia. Porque a gente está falando de uma colheita saturnina. Fez o seu trabalhinho nos últimos tempos? Lançou a sua semente? Limpou? Preparou o campo? Tá com as coisas em dia aí? Porque a hora que vier a oportunidade, você tem que estar com a coisa que você precisa para apresentar. Você tem que estar ali com a tua oferta, oferenda, semente, seja lá o que for. Algo já foi feito e agora a gente só pega o resultado assim. E essa perspectiva é que traz essa experiência de quanto mais a gente recebe, maior é a responsabilidade. A gente pode olhar para isso em relação a situações de matéria, de dinheiro, de cargos, de emprego, de transição de carreira, de mudança de relacionamento. Se você recebe aquilo que você está de alguma forma intencionando, trabalhando, colocando como objetivo, você sabe que você também vai precisar ter e assumir uma maior responsabilidade para que essa autonomia seja gerada como um circuito energético. E toda informação, estava conversando disso aqui com o Michele ontem, né? Toda informação, ela é luz. Se toda informação é luz, a gente tem que dar sustentação para esse aporte energético. Ah, falta energia, então tem informações que não estão sendo olhadas, observadas. E a gente tá muito nessa pegada de ver o que precisa ser visto. Esses últimos dias aí me coisou um negócio do olho, falei que no domingo fui até pro hospital de olhos para ver o que tinha inflamado no meu olho, porque é um negócio assim, ó, de um dia pro outro. Ah, você tá indo por aqui, você não tá vendo o que tá acontecendo? Pum, já vem um negócio, já vem no olho logo de cara. Já vem uma situação assim que vai te impactar, seja fisicamente, seja por desviar a rota, ela vem porque o que precisa ser visto vai ser visto, independente da gente achar que a gente dá conta ou não, porque a partir do momento que a gente vê algumas situações, não dá para desver. E esse é o nível de responsabilidade. Então isso é muito gostoso porque libera, mas ao mesmo tempo exige a gente olhar para aquilo que incomoda, né? Então a gente se sente incomodado porque tem alguma amarra, porque eu queria que fosse assim, porque aquilo ali me mantém num estágio de informação e de fluxo energético que eu me mantenho dependente e ansiosa. É muito ruim ficar dependente e ansiosa, mas pelo menos eu sei como é que é. Então olha a cilada, né? Olha só como é que acontece. A gente vai se acostumando àquele nível de ansiedade, aquele nível de dependência, vai jogando isso para as nossas relações, para o nosso entorno, sem perceber, sem ver, e não consegue se responsabilizar pelo tipo de informação que está colocando dentro do campo. Então, é isso que vai reduzindo o nosso poder de escolha, o nosso poder de se responsabilizar, e aí vem todo esse fluxo energético realmente do Sol ingressando em peixes, que traz isso para além da dualidade, para além daquilo que você consegue ver, para além daquilo que você consegue ver com os olhos físicos, para além daquilo que você está aprisionada, programado a entender. O objetivo é você manifestar por completo a tua força nas experiências de agora e soltar tudo que você tem que você acha que deveria que o outro poderia ter feito, ter sido, ter falado, ter condicionado, ter agido, para um espaço de beleza, para um espaço que não é nem fantasioso, ele é um espaço onírico, ele é um espaço que vai além dessa dimensão, que é onde a gente consegue enxergar a beleza da gente ser exatamente quem a gente é. Exatamente não, porque isso é puro movimento, é pura vida acontecendo. Mas o ser quem a gente é que traz essa dinâmica
de uma forma mais suave, mais leve de aceitação, é assim mesmo. Então, quando a gente fala dessa força de criação na matéria, a gente está falando sobre responsabilidade, sobre escolhas, sobre caminhar e fazer aquilo ficar bonito enquanto você está caminhando e descobrir essas forças para autonomia. Então, a autonomia, ela é muito importante como um processo, mas não é uma coisa de você ficar sempre no mesmo lugar, tentando à força gerar autonomia. Eu preciso lidar com isso, eu preciso fazer desse jeito, eu preciso estabelecer uma rotina. Não tem a ver com esse lugar, porque apesar de ser um processo, ele é um processo de crescimento constante, é uma força que faz com que a gente gradativamente use a nossa confiança como força de nutrição para as nossas escolhas e para o que vai acontecendo, para o que vai chegando de informação. E para que isso aconteça naquele momento prévio a uma realização, aquele momento antes de acontecer o que você gostaria, ou que de alguma forma você descobre que te satisfaz e que realmente aquilo é um ótimo momento para se viver, exige o que nesse momento prévio da materialização? Essa autorresponsabilidade, essa paciência para que as coisas prosperem. E isso é uma força muito conectada com a matéria. Para a gente lidar com essa densidade, isso é ensinamento de Exu e Pombagira também. Abre caminho para a prosperidade a partir de paciência e autorresponsabilidade. Não tem outro jeito, tem que fazer o que tem que ser feito. E ao mesmo tempo investigando e explorando onde você mesmo está barrando o teu próprio abre caminhos, onde você emocionalmente entrega contra-informação. Então não tem resposta fácil, não tem resposta imediata, não tem resposta rápida, não tem pressa que faça com que as coisas aconteçam de uma forma mais prazerosa no sentido de atender às expectativas e demandas. Então, quem se precipita se distancia dessa autonomia e da própria abertura de caminhos. E esse processo de crescimento, ele tem esses pré-requisitos básicos. Então, se eu não desenvolvo a paciência para lidar com determinada situação, eu não recebo todas as informações daquele assunto, daquela situação específica. Eu vou ficar sempre sentindo, então, que falta alguma coisa para eu tomar uma decisão, falta alguma coisa para eu entender o que eu quero. E observa que quanto mais a gente respeita o tempo, respeita o próprio ritmo que vai redirecionando as rotinas, os hábitos, as escolhas, quanto mais a gente respeita o valor que a gente tem para lidar com o tempo, que esse tempo é sagrado, que esse investimento energético é sagrado, que a nossa energia é sagrada, mais a gente ama viver o caminho e menos tenso fica a busca pelos resultados e pelos objetivos, porque a gente vai ancorando isso todos os dias e a gente vai criando esse respeito e a gente vai se nutrindo desse respeito. Então, essa satisfação que vai dando de estar no seu caminho, tô no lugar certo na hora certa, acontece uma sincronicidade, vem uma coisa que esses últimos dias tem sido assim por aqui. É pura vida acontecendo, e aí eu penso que vai ser uma coisa, opa, peraí, mas acontece outra coisa no caminho, o que isso aqui tá me apresentando? Interessante, vamos viver isso aqui, eu vou ter que remanejar isso aqui, então vamos criando fluxo. A gente não entra num fluxo, a gente vai criando a partir da nossa paciência consigo, do nosso respeito, do nosso carinho, da nossa gentileza consigo, e isso vai gerando informação, energia, e iluminando para você falar, interessante, isso aqui eu não tinha visto, agora eu tô vendo, eu posso me responsabilizar. E aí vem essa satisfação de estar cumprindo um senso de tarefas espirituais, ou seja, para além daquilo que o outro, que os resultados materiais podem alcançar. É um papo com você mesmo, e esse papo reto consigo mesmo é que traz essa energia para a gente prosperar no que a gente precisa, no que a gente quer, no que a gente vislumbra como possibilidade. E é isso, é fazer o que tem que ser feito. É olhar todos os dias, a todo momento, para como é que você tá
lidando consigo. Nessa autonomia, nesse caminho para a autonomia, nesse colocando a autonomia no que se faz, no que se olha, em como se entende, não tem confusão. Então, a gente consegue balancear essa, digamos assim, sombra da energia pisciana a partir dessa condição. Confusão mental, as distrações, isso tudo faz parte, mas como é que você lida com esses processos? Você coloca bom humor? Você tem alguma estratégia? Você tem alguma atividade que você consegue fazer o que tem que ser feito? Você consegue contornar isso de que forma para se manter num fluxo, não ser arrastado por uma corrente de melancolia que tá sempre ali, eletrizante, assim, uma corrente melancólica que sempre vai te arrastar, mas eu deveria ter feito, mas e se tivesse acontecido, mas tá tarde demais, e ai, aquele choro contido. Então, esse processo, você escolhe se você vai fazer isso de acordo com você mesma, acordada, em acordo, ou se você vai fazer isso em desacordo, ou se você vai ficar brigando durante os dias para fazer isso, vai ficar se afetando, se indignando com tudo que acontece ao redor. E essa visão clara da nossa identidade espiritual mais centrada, ela é uma substância energética para a gente ir colocando isso dia a dia na matéria, para a gente ir imprimindo mesmo. Imagina que você está imprimindo todos esses novos pensamentos, essas ideias, esse lugar que vai te preenchendo de autonomia, de puxa, eu quero me responsabilizar por isso, eu quero tomar as rédeas disso, eu quero decidir por isso. A partir do momento que a gente vai se nutrindo dessas formas, pensamentos que são positivas porque ampliam o nosso campo, a gente vai imprimindo isso com uma velocidade absurda do pensou, aconteceu. Porque está carregado de energia de verdade, porque está carregado de intenção de se responsabilizar, porque tá carregado de confiança. Então não importa se você está ocupando um papel de funcionária de alguém, de artista individual, se você está desempregada, se você é isso, se você ocupa qualquer status, esse processo de autoconfiança e de autonomia é um desenvolvimento individual para além dos papéis que a gente ocupa. Enquanto a gente fica só preocupada nos status e no papel que a gente está tentando ocupar, seja um status de relacionamento, um status profissional, essas situações elas ficam muito distantes. A gente vai perdendo o brilho, a autenticidade, e nesse momento a gente tem muita facilidade de encontrar as nossas verdades mais sutis, de fazer as coisas com mais amor, com mais tranquilidade para gerar essa autonomia. E a gente só não consegue gerar autonomia quando a gente está negando tudo aquilo que a gente sente. Não, imagina, tá tudo ótimo, vamos em frente. Não, tá tudo certo aqui, não, isso aqui não me preocupa. E você vai negando e você vai barrando toda a possibilidade de você se responsabilizar pelo que você está sentindo que está acontecendo. Então, essas são as quebras de paradigma que vão se movimentando, que vão se expressando, que vão sendo entregues nesse processo. Aqui eu estou compartilhando algumas frases e palavras assim que são inspirações desse último portal do Laboratório e Curadoria Marcura, que é o portal 6, onde a gente fala sobre essas influências de peixes, de Netuno, e sobre esse processo da autonomia, e entre outras várias coisas, mas só esses assuntos que eu queria puxar um pouquinho, porque na simbologia de peixes, a gente tem, né, o desenho, um peixe indo para um lado, o peixe indo para o outro, e também o símbolo de peixes traz essa coisa da gente ter ativo durante essa temporada uma frequência de 2 radares de dualidade entre fluxo de águas conscientes, aquilo que eu sei, aquele lugar para onde eu quero remar, nadar, me direcionar, me encaminhar, e o fluxo de águas inconscientes, que são fluxos dos nossos fluidos, dos nossos corpos emocionais. Então, são camadas emocionais. E isso tudo se multiplica, ao mesmo tempo que multiplica-se essa abertura de caminhos e essa sensação sincrônica de que o ano está começando e que a gente vai para frente. Também tem um caos emocional.
também tem várias camadas aí da gente lidar. Tem todo o nosso sistema circulatório se reorganizando, entendendo, peraí, para onde a gente vai aqui. E a frase dessa temporada de peixes, bem como um código aqui, é: eu me reconcilio com o divino que me habita. Isso não tem nada a ver com religião. E se reconciliar com o divino que nos habita é se reconciliar com a nossa autenticidade, com a nossa autonomia, com a nossa responsabilidade. E essa é a programação que a gente abre caminhos para agir profundamente através do sentimento e de todo esse material que a gente traz do inconsciente, dessas águas profundas. É onde a gente fecha e conclui aprendizados para se reconciliar, então, com esse divino que nos habita, para além da dualidade, para além do certo e errado, para além do sim e não, para além dessa ideia de que você só tem dois caminhos, ou você vai por aqui ou vai por aqui. Então, isso vai se multiplicando, né? E aí a gente tem várias simbologias dos peixes e dessa ideia da multiplicação através desse símbolo. Então, dito isto, e hoje eu só quero falar realmente sobre essa energia de peixes, porque vão ter várias configurações que vão alinhavar com isso, e se a gente entende isso, todos os trânsitos decorrentes vão surtindo efeito e ressoando de uma forma mais simples e tranquila. E aí, para o nosso... Deixa eu me ajeitar aqui, que essa luz tá escura para mim agora, nem tô vendo nada. Mas, para o nosso cenário, no oráculo semanal, a gente tem a carta do destemor. Essa frequência do destemor, essa forma como a energia do destemor opera e age. Ao longo da semana, então, a gente vai já percebendo que a semana não começou hoje, só eu que cheguei no meio da semana. A gente vai percebendo essa palavra e essa frequência. O universo está nas suas células. Diante da convenção, invoque o seu destemor. O universo tende para a espiritualização e para a iluminação. E o seu destemor é necessário para vencer a resistência com relação a hábitos antigos e ultrapassados. Este pode ser um momento de descansar do trabalho e das responsabilidades impostas pelo mundo, porque você precisa mergulhar fundo dentro de si e enfrentar todos os seus medos, do desconhecido, de ser controlada, de ser uma vítima, de ficar louca, de morrer. Nesse momento, você pode ter um sono vigilante ou consciente. A vibração das suas células está mudando para se abrir ainda mais para a luz-amor. Se você adquiriu o domínio do destemor, isso é sinal de que você já superou os medos condicionados e aceitou mais plenamente a incerteza e o mistério da vida. Liberte-se das expectativas e viva com base no amor incondicional. O destemor nutre a sua luz-amor. Supere o medo. Visualize e sinta o destemor como uma roda em movimento, que gira a partir do núcleo do seu ser. O destemor diz: testemunhe o inconsciente, transforme a dúvida, a negação e o medo em aceitação. Mantenha-se vigilante e alerta até mesmo quando está dormindo. Encare o seu medo de frente e transcenda. Como você pode transcendê-lo? E a afirmação que a carta traz é: eu reconheço e enfrento os medos e, libertando-me do medo de não ser amada, eu vivo no amor incondicional. Então, esse destemor, ele tem a ver com essa atitude da frequência que a gente entra nessa semana também com o Sol em Peixes. Porque resulta de conceitos, de percepções que são verdadeiras a partir de um lugar autêntico, mais real. Sou eu pensando isso, sou eu sentindo isso. Não é esse eu do ego porque eu quero, porque eu vejo, porque eu acho, porque eu sei. É aquela sensação de tá tudo certo se todo mundo pensar diferente, ou se as coisas estarem sendo mostradas de uma forma ainda incompleta, que não possa me provar que é isso mesmo. Tá tudo bem, eu vou com essa informação do mesmo jeito, que não tenho medo. Então, isso precisa ser diretamente ativado
pelas percepções do nosso ego, da nossa personalidade também. Você precisa validar algumas coisas, ou seja, você precisa incorporar isso em hábitos, você precisa incorporar isso em decisões, você precisa incorporar isso em coisas que você comprove para o teu ego que você não tá com medo não, que tá tudo certo. Então tem esses ajustes, o destemor, ele coloca realmente essa coisa. Tá com medo do quê? De ficar louca? Mostra que você não tem problema em ficar louca. Tá com medo de morrer? Faz uma coisa que você morre de medo. Tá com medo de assumir uma responsabilidade? Assume. E se não der conta, depois desassume. E aí essa experiência que vai tirando a gente realmente do lugar de vitimização, de meu Deus, mas por que eu? Por que isso? Acontece com todo mundo. A gente entra em umas crises e se questiona isso, independente da gente ter consciência do quanto isso é irrelevante ou não. Acontece. Mas quando a gente está nessa frequência e entende e está ensinando para o nosso eu pequenininho ali de que a gente precisa cultivar uma outra coisa e que não tem nada a ver com o que a gente acha que a gente tem de defeito, não tem nada a ver com quantas imperfeições a gente tem, não tem nada a ver com o nosso entorno, quem a gente é, o que a gente faz, a gente consegue ser mais objetivo. A gente consegue ir nas coisas com profundidade, porque você vai vendo além daquilo que você acha que você é e vai só vendo. E vai só compreendendo que isso tem efeito sobre os outros, que quando você vai mudando e trazendo esse destemor para os dias, as situações que você duvidava ou que você se protegia, elas abrem igual um bombonzinho. Elas vão se revelando, elas vão sendo decodificadas de uma forma que parece milagrosa, mas não, foi você que parou de ter medo daquilo ali acontecer, daquilo se revelar, daquilo ser o que é. Então, quando a gente dá plena permissão para ser amada, para amar, para enxergar as coisas com amor, para se amar, isso vai incluindo essas percepções. Você vai perdendo medo, e vai perdendo medo, e vai positivando os teus conceitos de vida, e vai entendendo cada dia como uma possibilidade de você equilibrar o que você está sentindo que precisa ficar mais saudável. Não é para você ser uma melhor versão de você mesmo. Eu talvez já tenha até, inclusive, falado muito sobre isso, né? Porque a gente cria essa ideia, essa ilusão da nossa melhor versão, do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa colocar no mundo. Tá bom, já tá bom como tá. Agora dá para equilibrar outras coisas para você se sentir melhor com você mesmo. Não é melhor versão porra nenhuma. E aí a gente vai colocando esse lugar de atividade. Eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô buscando o que me satisfaz, eu tô vivendo de acordo com o que eu acredito. Naturalmente as coisas vão melhorando, mas a tua melhor forma é sempre agora. A tua melhor performance é sempre agora, é sempre hoje. Porque as coisas vão acontecendo e a gente vai de uma forma ou de outra tendo que liberar esse equilíbrio saudável entre ser receptiva e ser ativa. Entre colocar o amor genuíno e parar para refletir quais foram as dores que ficaram guardadas. Isso só vem realmente quando a gente vai perdendo o medo de amar e ser amada pela vida. Então, quando a gente não admite mais que a gente não possa ter uma escolha, ou seja, quando a gente admite para a gente mesma que a gente sempre tem escolha, e que esse destemor, inclusive, ele é uma escolha que a gente tem que se empenhar para conseguir tá bem, tá em paz, tá tranquila com as mudanças que estão por vir, isso se torna uma informação, um combo de informações a mais, ou seja, a gente sempre vai ter uma barrinha a mais, porque você não tá subindo, elevando o seu nível de barrinha energética e deixando aquilo se consumir por medo. Medo de perder energia? Medo de não sei o quê? Medo de ficar louca porque é muita energia? Muita informação? E se isso aí não é mais uma programação viável?
E aí na mochila a gente traz exatamente isso, porque na nossa mochila, pegamos a nossa mochila da semana, já no meio da semana já tava ficando pesada, aí cadê a Vanessa para trazer essa mochila? Eu já não sei mais o que tá pesando. Pois então aqui está a sua mochila, você tira a mochilinha, daí você tira uma lua. Uma lua da mochila. O que que é essa lua aqui no baralho cigano? É essa confusão mental. Não sei, muita coisa. Ai, que loucura. Também tô meio nostálgica aqui, pensando umas coisas. E se, ai meu Deus, nossa, quanta coisa, quanta informação. E o que que é essa energia quando ela tá pesando as nossas costinhas, os nossos ombrinhos? O que que isso traz? Esse excesso que impede a gente de colocar o nosso poder de decisão. Esse medo de que o que passou foi mais importante, esse medo que vai recriando essas sombras nos sonhos, que faz realmente a gente ir para esse lugar que não existe na matéria, que é esse lugar da sombra de peixes, que faz com que a gente fique nos nossos emaranhados e aprisionamentos. Quando eu falo do caminho que a gente faz ali pelo circuito das casas, se a gente imaginar as casas astrológicas como cômodos da casa, a casa 12, ela não tá dentro da casa, ela tá num lugar que você só vai quando você sonha. Então, se você fica aprisionada num lugar que você só consegue ir quando você sonha, adivinha quem é que vai poder te resgatar desse aprisionamento? Só você. Então, a lua, quando ela tá aí nessa mochilinha, nesse peso, ela tá falando sobre esse auto-resgate, vamos colocar assim como definitivo? Não dá para ficar mais aprisionada com medo de ficar louca? Não dá mais para ficar aprisionada com medo de ser uma eterna vítima? Não dá mais para ficar aprisionada com medo de que aquilo que você tem para fazer e tudo que você tem para criar se torne um peso ou se torne motivo de você não conseguir mais estar perto das pessoas que você quer, de você não conseguir mais tantas coisas. E aí que vem essa melancolia que nos prende, tem uma certa sedução, tem um certo encantamento, tem um certo brilho em ficar tempo demasiado nesse processo. Então, a carta da mochila tem totalmente a ver com o que a gente falou ali sobre esse processo de aproveitar a energia pisciana. E quem fala aqui é uma pisciana de sol na casa 12. Aproveitar essa energia pisciana para gerar mais autonomia, mais criatividade. Então, quando a gente abre caminhos, a gente vai abrir caminhos exatamente com uma cruz. É a história do acaba em mim, né? É a história de que tudo que a gente faz sem esperar resultado deixa para trás uma série de coisas e expectativas que foram colocadas e cobranças que foram geradas. Então, essa fé, se ela é tudo que a gente faz sem esperar resultado, é essa energia, é essa informação producente, essa informação crescente que faz com que a gente gere cada vez mais níveis mais elevados de barrinhas de energia. E a gente consegue crescer, e a gente consegue se desenvolver, e a gente consegue se mover acreditando e confiando naquilo que a gente está fazendo. Não precisa ser o melhor, foda-se minha melhor versão. Isso aqui que eu tô fazendo faz eu acreditar que eu tô viva, faz acreditar que isso tudo vale a pena, faz acreditar que eu tô no lugar certo na hora certa. E aí a gente se movimenta a partir da autonomia, porque existe uma escolha. Eu posso escolher não finalizar os ciclos, eu posso escolher ficar repetindo o padrão, eu posso escolher ficar na camada inconsciente, porque é muita responsabilidade mexer nessas coisas, né? Levantar e andar pelo que eu quero, ixi, tô cansada demais para isso. É uma escolha, tá tudo bem. Mas aí a gente tem um conselho, né? E aí a gente vem, baralho de Maria Padilha, com este aconselhamento trazendo o seguinte: o consulente, aqui é uma figura masculina, roubo ou perdas ou desgaste, pessoa perigosa, aqui é a carta do malandro, e grande amor, a carta da pulseira de ouro. O que essas três trazem aqui? Primeiro,
Se tem um love, já puxa a energia do love. Se tem uma figura masculina por perto, já puxa essa figura. Se não tem, olha para si mesmo e olha para essa parte que faz, né? Essa parte masculina. Muita atenção nos contratos, nas finalizações, porque se a gente está nesse processo entre mundos, lidando com situações, intuições sutis e sonhos e coisa arada e ajustando rotinas, a gente precisa de uma atenção redobrada. Eu falo isso para mim mesma. E aí a gente vai falar do quê? Coisas que você vai assinar, contratos, finalizações, transações, esses balanganda tudo online, né? Que você faz tudo no automático e tá. Golpezinho, compra um negócio, não é aquilo. Porque existe esse tipo de alerta para essa frequência dessa semana, né? Então, se a gente tem aqui, para quem tem ressonância, você tem aí a figura do seu Zé, né, do Zé Pilintra, que também é essa figura mercurial, que é aquele facilitador nas transações. Então, invoca essa força. Vai precisar de um recurso, puxa essa energia mercurial para negociar, para que você esteja mais atenta nessas transações, para que esteja atenta ao comprar, ao vender alguma coisa, para que esteja atenta neste roubo ou perda energético, para não se desgastar por causa de um detalhezinho, de uma besteira, de um pingo, de um ponto. E aí é que entra a comunicação, né? Que a gente já vai se preparando para daqui uma semana, quando a gente tiver aquele Saturno, aquele Sol e aquele Mercúrio juntos, a gente já tá com a informação, a energia, a luminosidade dentro do nosso campo frequencial, para conseguir absorver esse processo de uma forma mais inteligente, digamos assim. Que aí você não vai precisar, você pode pelo menos evitar uma falsidade. Você pode, nossa, não tinha visto aqui, viu? Se você vê alguma coisa que tá errada, que pode gerar alguma coisa, algum constrangimento ou alguma situação desfavorável, viu? Já comunica. Tem alguma situação para comunicar, já resolve enquanto tá simples. Isso aqui não, depois eu faço. Já faz agora, porque senão o roubo e a perda energética vai ser muito grande daqui a pouco. E essa falsidade de, nossa, não sabia. Ou então você lidar com uma pessoa que você fala, poxa, fulano, olha isso aqui, o que aconteceu aqui? Ai, nossa, não tava sabendo. Se você já tá com o seu Zé ali perto, se você tá com essa energia mercurial em dia, você já, anteninha, radares conectados. Aí é diferente o papo comigo. Não, vamos botar a coisa na mesa. O certo é o certo, né? Então vamos colocar aqui, ó. Foi isso que aconteceu mesmo. Ou a situação é essa. E eu posso fazer isso. Então, quando a gente antecipa esse nível de comunicação e de clareza, a gente consegue negociar até mesmo com o destino, que é exatamente esse poder de escolha, né? Se você deixa esse processo emocional que fica, nossa, mas olha só, bem agora que eu ia fazer tal coisa, olha o que aconteceu. Mas por que isso? Então, esse processo, ele vai trazer exatamente essa demanda. E aí, fazer este resultado imediato, fazer o que tem que acontecer, fazer o bem, o resultado imediato, nos acontecimentos que conectam e que alegram. E isso é muito importante, porque quando a gente consegue fazer o bem, que é o grande amor, você conectar as informações, conectar os acontecimentos, você consegue abrir possibilidades não somente através de você, mas através da alegria que você coloca nas situações, porque as coisas de fato começam a acontecer. Interfone tocando, live terminando. Besitos, boa semana, que façamos uma ótima jornada e estadia neste Sol em Peixes. Até semana que vem. Graças pela presença de vocês. Até!